Começa agora mais um Alesp Conecta. Estamos discutindo aí a pandemia do coronavírus nesses programas especiais. Eu recebo agora a deputada Damares Moura, do PSDB. Nós vamos discutir um pouquinho do cenário atual da pandemia no estado de São Paulo e também no Brasil. Deputada, seja muito bem-vinda a este Alesp Conecta. Obrigada, Guga. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Deputada, é importante, né? Vamos começar pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que deu exemplo aí, cortando gastos, né? A primeira Assembleia do Brasil a ter suas sessões também plenárias virtuais. Então, queria que a senhora comentasse um pouco esse conjunto de medidas tomadas e sendo, né, os primeiros parlamentares a dar o exemplo e cortar parte dos seus salários. Eu gostaria de saber a mensagem também que vocês querem passar para toda a população. Bem, esse é um momento de cooperação, não é? Eu não vejo que qualquer um de nós tenha que se isentar, não é, desta participação num momento, Guga, que ele é ímpar, ele é inesperado, não é? E ele é grave, porque nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de saúde pública, não é? É um pilar humano muito, muito significativo, não é? Então, este é um momento em que todas as mãos precisam se juntar numa grande corrente de cooperação. E a Assembleia Legislativa, de uma forma muito rápida e pioneira, não é? Eu digo pioneira no Brasil, porque as medidas que nós estamos tomando, elas são rápidas e são as primeiras a serem tomadas com esta dimensão, não é? Para exatamente darmos a nossa colaboração no combate ao coronavírus. E eu penso que não poderia ser diferente. Não é? Se toda a sociedade ela está irmanada nesse mesmo sentimento, não é? De que é preciso doação, é preciso cooperação, é preciso renúncia de todas as formas, de todas as espécies, não poderia ser diferente. Não é? Eu penso que a Assembleia Legislativa, embora seja muito simbólica esta medida, simbólica no sentido de convidar outros, simbólica no sentido de ser exemplar, de ser um exemplo. Embora seja exemplar, eu entendo que não estamos fazendo nada mais, não é, do que aquilo que temos que fazer nesse momento. E eu me sinto parte, não é, desse esforço de toda a sociedade. Existem organizações da sociedade civil colaborando, os governos, não é, todos comprometidos nesse momento em combater o único grande inimigo que nós temos e que deve ser o nosso único inimigo nesse momento, é o coronavírus, e focar, Guga, em salvar vidas nesse momento. Não é? Vidas se perderão, mas todas aquelas que puderem ser salvas por todos nós nesse grande esforço e como parte do conjunto da sociedade, nós precisamos fazer. Então é com muita satisfação que eu vejo, não é, estas medidas que estão sendo tomadas pela Assembleia, que envolvem, não é, especialmente cortes de salários de deputados, salários de servidores, verbas de gabinete, contratos, não é? Será cortados recursos do próprio fundo da Assembleia Legislativa para que esta somatória aí de cortes resulte, não é, em recursos para serem revertidos no combate ao coronavírus. Deputada, um outro fator importante para a gente abordar nesse momento é as medidas do governo do estado de São Paulo
principalmente, né, na questão do isolamento social. A gente vê nas ruas que muita gente, apesar de todos os avisos, ainda não se engajaram na questão do isolamento social. Eu sei que tem uma questão econômica envolvida em tudo isso, mas em primeiro lugar está a saúde. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre isso, deputada. Eu quero primeiro destacar, não é, que as ações do governo do estado têm sido ações planejadas, não é? Ações coordenadas, é visível, não é, o planejamento destas ações, especialmente amparadas, não é, pela orientação de profissionais da saúde, não é, profissionais qualificados para conduzir este planejamento. Então, ele não nasce vamos dizer, do pensamento do governo ou do secretariado. Ele é resultado, e isso já está bastante comprovado, não é? Que ele é orientado por profissionais da saúde. Não é? A baliza deste planejamento, das medidas e decisões que o governo do estado tem tomado neste momento de crise, a baliza tem sido exatamente a ciência, a medicina e, Guga, as questões econômicas ou o impacto econômico, não é, que será acarretado, não é, pelo coronavírus, eu considero que é um impacto inevitável, não é? Porque ele vai ser um resultado do afastamento social e das medidas de restrições de atividades que não são essenciais, mas acima desse impacto econômico, e eu como mulher, eu me solidarizo e fico bastante tocada, não é? Em acompanhar as experiências que tantas famílias têm vivido ao longo desses dias difíceis, não é, de perda dos seus entes familiares, e nesse grupo estão jovens produtivos, estão pessoas de meia idade, e estão os nossos idosos, que são valiosíssimos para nós, não é? Porque foi o grupo que cuidou de todos nós que hoje estamos ativos. Então, me toca muito ver o sofrimento, não é, das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Então, nós temos consciência do impacto econômico do coronavírus, ninguém está desprezando a importância deste valor para a sociedade, não é, que é a economia, mas eu penso, Guga, que nós não temos como medir num valor menor a vida humana. Como eu tenho um trabalho muito intenso já há quase 20 anos, né, de promoção da dignidade humana, da vida humana, da segurança da pessoa humana, eu realmente não posso colocar num patamar de menor importância a vida humana. Então, os impactos econômicos, eles são uma realidade, eles deverão ser enfrentados, não é? Não é simples, mas eles deverão ser enfrentados em busca de soluções viáveis, não é, para a recuperação dessa economia. Mas, acima disso, a meu ver, agora é uma posição muito pessoal, não é, com base numa luta longa que eu tenho na minha vida para garantir segurança, para garantir dignidade e para garantir vidas humanas, acima de toda e qualquer outra implicação, certamente está a de garantir vidas humanas. E, nesse sentido, a gente continua apelando, não é? Existem um grande número de pessoas que poderá, não é, poderá participar, não é, Guga, desta restrição a movimentações sociais que não são essenciais.
Nós estamos falando de uma diminuição de movimentação social que não é essencial. E nós estamos vendo quanta movimentação está sendo promovida na sociedade, não essencial, que poderia ser evitada em favor do bem comum, em favor da saúde pública, em favor de vidas humanas. Então, permanece aqui o apelo, porque a gente sabe que as atividades que são essenciais, elas não estão restritas. Elas não estão restritas. Aliás, aproximadamente 70%, inclusive, da atividade produtiva no estado de São Paulo, ela está ativa. Ela não está restrita. Né? Mas temos que agora fazer uma escolha importante entre os impactos econômicos que serão inevitáveis e as vidas humanas que poderão se salvar. A gente sabe que serão muitas as perdas de vidas humanas, mas quantas nós pudermos salvar, não é? Será um enorme ganho para todo o conjunto da sociedade. Agora, deputada, é importante a gente tocar no assunto que já virou agora, a partir de hoje, né? Virou uma obrigação no estado de São Paulo que as pessoas usem máscaras, por exemplo, no transporte público. Mas andando às ruas, principalmente, a gente vê que as pessoas ainda não usam. Será que elas acham que o vírus não é agressivo? Ainda existe isso na cabeça das pessoas, será? Eu vejo com tristeza, porque dá uma sensação muito ruim, não é, de que o indivíduo que não está usando a máscara, ele não está comprometido com o direito do outro. E aí, Guga, é um estágio perigoso de convivência humana. Eu tenho repetido muito nas minhas palestras, não é, que o mais perigoso estágio de convivência humana é aquele em que eu perco a minha própria capacidade de ver o outro e vê-lo como objeto do respeito, da consideração que eu reivindico para mim. Ou seja, eu quero estar seguro com relação ao contágio do coronavírus, mas eu preciso ter a capacidade de ver o outro como objeto desse respeito que eu reivindico para mim. E nesse sentido, me entristece profundamente, me preocupa o indivíduo que sai sem a máscara, sabedor de que um gesto tão simples, não é, pode proteger a sua própria vida e pode proteger a vida das pessoas, que é tão importante quanto a sua. Não é? Então, eu penso que o decreto, as leis, não é? As normas, elas não resolvem o problema se elas não forem objeto deste reconhecimento do outro. Então, não nos bastará a legislação. Oi, Guga. Importante, né, a senhora tocar nesse ponto e nas questões aí que a senhora luta há anos, né? Com o confinamento, né, com o isolamento social, aumentaram os índices de violência doméstica. É curioso porque outros tipos de crimes são registradas quedas. Porém, esse crime ele tem subido os números muito. Como evitar e como as autoridades podem agir aí de forma exemplar para que isso não aconteça mais? Eu tenho acompanhado de perto esse assunto, Guga. Você sabe que é bandeira do meu mandato o combate à violência doméstica e familiar, e aí nós estamos falando do lugar onde as pessoas deveriam estar mais seguras e que para muitas é o lugar mais inseguro, é a sua própria casa, não é? Então, veja, o mundo inteiro está padecendo de um aumento significativo da violência doméstica. A ONU já tinha advertido logo no começo da pandemia. Ela publicou um documento com 14 medidas e orientações, não é, de combate à violência doméstica em períodos de crise. Aliás, Guga, historicamente, não é, todo período de crise ou períodos emergenciais, especialmente aqueles que demandam isolamento social, eles promovem, não é, o aumento da violência doméstica. Aqui no Brasil, os números são muito preocupantes. Eu vou falar de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, não é, que num período curto, que é esse que nós estamos vivenciando de quarentena, houve um aumento de 51% das prisões em flagrante
de agressores que estão violentando suas mulheres no ambiente doméstico. Né? E houve um aumento de 29% de decretação de medidas protetivas. As mulheres estão buscando esta proteção nesse momento, não é, de quarentena. Então, o que a gente está fazendo é um trabalho de conscientização. Eu propus um projeto de lei na semana passada, não é, que cria um serviço ou uma linha de atendimento às vítimas de violência doméstica. É um atendimento psicológico, seriam linhas de acesso a profissionais que poderão assistir às vítimas de violência doméstica neste momento, e o meu projeto propõe que, se aprovado, a criação desta linha ela se mantenha no pós-pandemia, não é? É uma das formas de nós atuarmos enquanto parlamentares, não é? Propondo alguma medida que amenize o problema. Agora, o importante é nós estimularmos as vítimas a denunciar. O maior obstáculo para se combater violência doméstica é o silêncio da vítima. Por isso que é tão importante nós conscientizarmos. Eu estou fazendo isso diariamente por meio das mídias sociais, por meio de lives, estimulando as mulheres a denunciar, indicando a elas o canal de denúncia. Não é? A Secretaria de Segurança Pública criou a delegacia eletrônica, onde, por meio, não é, do seu celular, do seu computador, a mulher pode fazer um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no seu site, já tem o formulário que essa mulher pode acessar, preencher, e, independentemente do boletim de ocorrência, ela pode requerer uma medida protetiva que será providenciada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Né? Sem falarmos do 180, que é o Disque Mulher, e do conhecido 190, que é um canal de denúncia, não é, que precisa ser acionado, porque a gente sabe que um outro mal pode assolar as famílias nesse momento, e não estou falando só de mulheres, porque há outras vítimas vulneráveis no ambiente doméstico, estamos falando de crianças, estamos falando de idosos, né? Então, uma grande mensagem que nós temos que deixar aqui agora é que a única forma de uma intervenção, de proteção e de combate à violência doméstica é a denúncia da vítima. Ela não pode se calar e buscar os meios eletrônicos de fazer essa denúncia. Deputada, é importante também, todos os deputados, 94 deputados, estão apresentando propostas, né? Isso vai ser juntado num projeto de lei só e deve ser aprovado nas próximas semanas na Assembleia Legislativa. Quais as sugestões que a senhora pensa em fazer ou já tem feito para o deputado Vinícius Camarinha, né, que é quem está reunindo todas essas sugestões? O que pode vir aí no combate à pandemia através do seu mandato? Guga, eu fiz algumas sugestões, mas naturalmente não é possível, claro, não é acatar todas elas, não é? Vou destacar aqui 3 sugestões que eu fiz para este projeto de lei único, que será aprovado pela Assembleia com esta reunião das sugestões que os deputados fizeram, não é? E me parece que 2 delas têm chance de estar nesse projeto, que foi a criação da LAPS, que eu chamo Linha de Atenção aos Profissionais de Saúde e às suas famílias, que a gente sabe que nesse momento estão na ponta, não é? Estão lá no combate direto ao coronavírus, e eles estão sofrendo intensamente os males da mente, não é? Os males psicológicos estão extenuados, e as suas famílias também, na expectativa do que virá. Então, eu estou sugerindo a criação de uma linha de atendimento aos profissionais de saúde e suas famílias, atendimento psicológico, Guga. Não é? Também estou sugerindo o adiamento, não é, dos processos de seleção das ETECs,
não é? Bem como sugerir que nós criássemos uma contenção nesse projeto de lei às fake news que prestam um desserviço absurdo à sociedade, não é? Seja veiculando informações que são falsas, números falsos, canais falsos, não é? E é importante que a informação chegue de forma correta, não é? Que chegue à sociedade de forma adequada, porque uma informação incorreta, ela pode gerar também danos à vida humana, às pessoas e à sociedade. Então, eu acredito que alguma dessas sugestões, e também, Guga, eu estou sugerindo, caso o projeto de criação de uma linha de atenção às vítimas de violência doméstica não avance com a celeridade que deveria, porque há muitos projetos agora tramitando na casa, né? Eu estou sugerindo também a inclusão, não é, desta atenção às vítimas de violência doméstica para o projeto de lei único que nós haveremos de discutir e aprovar neste período de pandemia. Deputada, outro assunto importante, né? A gente sabe que é uma questão de tempo, que tudo vai passar, porém a crise ela é mundial, não é só no Brasil e não é só no estado de São Paulo, né? De qualquer forma, nós vamos passar por esses efeitos, mas saindo um pouquinho da saúde, indo para o lado econômico e social, quais as ferramentas que a senhora acha que principalmente o estado de São Paulo e o Brasil têm para sair dessa crise, depois que passar tudo isso? Eu acho, Guga, que o que já está acontecendo é um caminho fundamental para as pessoas passarem pela crise do ponto de vista econômico, que são os auxílios emergenciais. Nós não temos como fugir dos auxílios emergenciais. Não é? Além desse esforço conjunto da sociedade, e eu estou acompanhando várias ações solidárias, não é, de organizações não governamentais e de indivíduos, não é, que estão dando a sua contribuição, seja doando uma cesta básica, seja doando equipamentos de segurança da saúde, seja doando máscara, seja doando luva. Todo mundo está fazendo este esforço. Né? Então, além deste, né, nós estamos vendo diariamente a iniciativa privada dando a sua participação significativa, fazendo doações vultosas, não é, de recursos para o combate ao coronavírus e para essa atenção social que a sociedade está precisando nesse momento. Então, além desse esforço, não é, de cooperação da sociedade em si, os auxílios emergenciais dos governos, eles são inevitáveis nesse momento, não é? Já estão acontecendo, não é, por parte do governo federal e do estado de São Paulo. Esses auxílios emergenciais estão bastante intensos e se fortalecendo cada dia mais. Veja-se, não é, as doações por parte do governo de cestas básicas completas para as famílias, não é, que poderão utilizá-las por um período significativo. Veja-se também as linhas de crédito. Guga, eu quero destacar aqui, o governo do estado de São Paulo está fortalecendo as linhas de crédito, não é, por meio do Banco do Povo, por meio da Investe São Paulo, linhas de crédito para o pequeno empreendedor. Quem tem o seu pequeno negócio, e isso está funcionando, e sei que este auxílio emergencial traduzido nessas linhas de crédito, não é, vão salvar muitos pequenos negócios, não é, que precisam sobreviver a esse período de crise. Então, para sintetizar o que eu estou dizendo, o impacto econômico ele vai ser enfrentado especialmente nesse momento de crise aguda, não é, com os auxílios emergenciais que o estado de São Paulo está promovendo de forma intensa e planejada. Inclusive, não é, o governo do estado tem feito um trabalho muito especial no comitê. O governo de São Paulo criou um comitê do empresariado,
não é? Este comitê está se reunindo frequentemente para esse estímulo da iniciativa privada a dar, nesse momento, a sua contribuição na formação desses auxílios emergenciais. Porque o Estado, Guga, ele não tem braço para resolver todos os problemas. É bom nós deixarmos isso claro. Né? As pessoas, e há muitas insurgências, não é, contra os governos nesse momento, mas o Estado, ele não tem braço para resolver todos os problemas. Então é preciso que a sociedade coopere no sentido de manter o afastamento social, não é, que é necessário para amenizar esta curva súbita de crescimento do vírus. Então, são todas as mãos. Não é? O Estado precisa da sociedade nesse sentido, o Estado precisa das organizações não governamentais que estão dando a sua contribuição, o Estado precisa da iniciativa privada, não é? Que aqui no Estado de São Paulo é exemplar, através desse comitê de empresariado que o governo do Estado organizou e que está doando, não é? E com essas doações, o Estado vai planejando essas ações de auxílio, não é? Ou esses auxílios emergenciais que a população vai precisar. Então, as linhas de crédito que o Estado de São Paulo já está oferecendo ao pequeno empreendedor, não é? Estes auxílios emergenciais traduzidos em alimentos, em kits de higiene, não é? Inclusive, toda essa negociação que se realizou para a suspensão, não é, das dívidas de abastecimento de energia, abastecimento de gás, abastecimento de água. Então, os auxílios emergenciais é a porta, não é, de enfrentamento deste impacto ou dos impactos econômicos advindos da crise do coronavírus. Deputada Damares Moura, estamos chegando ao final desse Alesp Conecta. Eu queria que a senhora encerrasse deixando uma mensagem para a população que nos vê, também para os seus eleitores, que a gente tem certeza que tudo isso vai passar, né, deputada? Eu acho que a principal mensagem agora é um apelo, não é, a esta compreensão. A gente sabe, eu reconheço, eu acompanho. Nós estamos num grande empreendimento para estimular o voluntariado. Eu estou acompanhando e apoiando diversas ações na sociedade. A gente sabe como é difícil você enfrentar o impacto econômico da crise do coronavírus. Ninguém despreza isto, Guga. Não há desprezo a isto. Não é? Mas é muito importante a compreensão da sociedade nesse momento de que vidas humanas precisam ser salvas. E a dor da perda, ainda que fosse de um único indivíduo, não é? Ele é muito traumático, não é, para as famílias, para os entes queridos, não é, daquela vida que se perde. Então, convidar a todos para esse esforço conjunto. São todas as mãos agora em cooperação, em solidariedade, não é? Passando a informação correta, se informando dos auxílios emergenciais e como acessá-los nesse momento para amenizar as perdas, não é? E avancemos com um olhar de esperança, de trabalho incansável. Nós estamos trabalhando intensamente, Guga, seja no parlamento, seja fora dele. Não é? E convidamos a todos a dar a sua contribuição para que nós passemos por um momento tão difícil nesse país e certamente haveremos de sair fortalecidos. Não percamos a esperança. É esta palavra que eu deixo agora, não é, para todos os que nos ouvem, para os meus eleitores, e a certeza de que nós estamos aqui trabalhando intensamente para fazer a nossa parte nesse momento. Muito obrigado, deputada Damares Moura, do PSDB, por participar desse Alesp Conecta de hoje, falando aí do cenário atual da pandemia da Covid-19, do coronavírus no estado de São Paulo. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!